De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil apresenta a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo, e muitas delas que são diagnosticadas tratam esse problema com remédios. Mas nem só de fármacos uma doença pode ser tratada. A medicina alternativa vem sendo uma ótima opção para o trato desse distúrbio. Para começar, fazer exercícios físicos sempre foi bom para o corpo e a mente. E o Pilates é uma prática de exercício cujo ponto central é a respiração e concentração. O Pilates envolve muitas técnicas de relaxamento, trabalha muito a respiração, a coordenação motora, o equilíbrio e também traz um bem-estar logo após muito grande, até mesmo porque a gente também tem umas técnicas de relaxamento voltadas especificamente para isso, com concentração, com respiração adequada. A gente reensina esse paciente a respirar. Isso associado com o exercício. A importância do Pilates no tratamento dos distúrbios de ansiedade é o resultado que se consegue com o treinamento da respiração. Após uma sequência de exercícios, o paciente respira corretamente e fica bem relaxado. A prática do Pilates também libera neurotransmissores responsáveis pelo sentimento de prazer e bem-estar. Respiração, alongamento, concentração, mas a respiração em si, para o ansioso, provoca muito relaxamento. Quando ele respira corretamente e faz o exercício corretamente, proporciona essa liberação de endorfinas que o exercício físico causa, ele se sente bem melhor depois. A dinâmica do Pilates se dá através de aparelhos específicos e alguns outros instrumentos de apoio, como principalmente a bola. O objetivo é o alongamento aliado à respiração em uma sequência de exercícios durante 1 hora. Uma outra dinâmica de tratamento alternativo é a hipnose. Bom, a hipnose é um fenômeno natural da mente, uma coisa que acontece, a gente está assim, hipnotizado grande maior parte do nosso dia a dia. No processo de hipnoterapia, o terapeuta ele vai conduzindo o cliente de acordo com a demanda que ele tem, de acordo com o problema que ele tem. Então, depois é sempre feito uma que a gente chama de anamnese antes, que é uma entrevista inicial para que a gente entenda o que é o problema, onde que a gente pode ajudar. E dessa forma o terapeuta ele vai conduzindo o cliente, né, o paciente, como chamam, até o objetivo dele. Então, não é nada, hipnose não tem nada a ver com controle da mente, com invadir o seu cérebro e dominar a sua mente. As pessoas não dormem, também como às vezes parece, as pessoas parecem que estão dormindo, mas elas não estão, é um processo totalmente diferente. Elas estão aí de olhos fechados, relaxadas e extremamente concentradas naquilo que está se passando na imaginação delas. E dessa forma a gente consegue acessar o que a gente chama de mente subconsciente, e é lá nessa mente subconsciente que estão os nossos valores, as nossas memórias, nossas emoções, nossos hábitos, nossos comportamentos. A gente consegue acessar essa parte da mente um pouquinho mais profunda através desse estado hipnótico e realizar mudanças. É como se a gente fizesse uma reprogramação no cérebro da pessoa. Ela é muito útil como uma ferramenta terapêutica para pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, ansiedade, querem se concentrar melhor nos estudos, para fobias. A hipnose consegue tirar uma fobia, por exemplo, em 10 minutos, 15 minutos. Quando a pessoa entra no estado de hipnose, ela automaticamente relaxa de uma forma muito rápida. Então a gente tem ferramentas, tem técnicas para isso, que, por exemplo, se a pessoa está numa crise de ansiedade, a hipnose ela pode, em questão de minutos, tirar a pessoa daquele estado de crise. Agora tem pessoas que sentem ansiedade o tempo todo, que ou então elas vão fazer algum tipo de procedimento, vão fazer uma prova, uma viagem, e elas estão ansiosas por algo que vai acontecer. Então, como a ansiedade é uma coisa que as pessoas se preocupam, se pré-ocupam com algo que ainda vai acontecer no futuro, o cérebro fica buscando respostas. O cérebro fica, e aí, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai dar errado? Então as pessoas começam a catastrofizar as coisas que vão acontecer no futuro. Aí gera esse estado de ansiedade. O que na hipnose a gente faz? A gente coloca a pessoa mentalmente lá no futuro, já executando aquela tarefa. E como o cérebro não identifica o que é real e o que é imaginação, quando a pessoa está sob hipnose e ela se vê fazendo aquilo e dando tudo certo, mesmo que seja nível de imaginação,
Para o nosso cérebro é como se aquilo já tivesse acontecido e já tivesse dado tudo certo. Ou seja, a gente dá uma resposta para o cérebro. Depois dessa sessão hipnótica, vamos passar para uma prática ancestral. Datada de 4.000 anos, a acupuntura é uma medicina milenar oriental. Mestres antigos acreditavam que por meio dessa prática seria possível a recuperação da saúde do paciente. A acupuntura tem uma área de abrangência muito grande. Vai desde o tratamento de patologias, como também pode ser uma alternativa viável para o tratamento de transtornos, como por exemplo o de ansiedade. Eu trato de ansiedade, de depressão, até problemas físicos, como tendinite, lombalgia, problemas nos joelhos. Então, assim, a acupuntura ela tem uma abrangência assim, de possibilidades de tratamento. Os instrumentos de um profissional acupunturista resume-se a finas agulhas que são introduzidas levemente na pele. As agulhas servem para estimular substâncias no cérebro que ajudam na melhora da dor, tanto física como mental. Quando a gente estimula as agulhas, ela tem um efeito no sistema nervoso central. Então, essas agulhas, com esse estímulo, a gente faz com que libere substâncias em várias regiões do cérebro. Quais são essas substâncias? A dopamina, a serotonina, certo? E aí, a partir daí, essas substâncias, elas produzem um efeito que é analgésico, de analgesia, antidepressivo, no caso calmante. Antes de tudo, uma avaliação deve ser feita com o seu médico acupunturista. Ele verá como está o seu corpo. A doutora Glaucia irá nos mostrar um pouco de como é esse processo. Na acupuntura, no primeiro dia, a gente faz uma avaliação, né, que é um questionário que tem várias perguntas para a gente fechar o diagnóstico da medicina oriental. E para completar, fechar esse diagnóstico, a gente ainda tem mais duas possibilidades. A questão do pulso, que chama pulsologia, então a gente avalia o paciente através do pulso. Nesse caso, a gente vai avaliar os órgãos internos do cliente, do paciente. E depois, para fechar completo, a gente olha a língua. A gente pede para o paciente colocar a língua para fora. E a partir daqui, a gente avalia todos os órgãos internos também. E aí a gente fecha o diagnóstico. Só a partir desse momento, a partir dessa avaliação, é que a gente faz um plano de tratamento para paciente e que a gente começa o atendimento. A acupuntura é também um procedimento preventivo. Os pacientes, mesmo com a melhora, devem voltar para fazer uma manutenção. Depois de todos os pontos estarem fixados, resta apenas relaxar e aproveitar os benefícios dessa medicina totalmente natural. Gostou do que viu? Você pode acessar estas e outras opções de vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais com a hashtag #NãoÉFrescura.